quarto episódio chegou e com ele também chegou uma faringite para mim. Por isso, ao longo deste episódio vão ter que ouvir uma voz muito anasalada e se calhar um bocadinho de tosse. E como eu fiquei com receio que se calhar vocês ficassem um bocadinho cansados de me ouvir, hoje trouxe uma companhia que quero que faça o favor de se apresentar às personas. Com certeza. Olá, eu sou a Beatriz, sou assistente social e sou voluntária aqui na Saber Compreender e estou ansiosa para participar neste episódio. Mal era, ela não podia dizer outra coisa senão estar ansiosa. Mas então, antes de darmos início a este episódio, gostava de vos dar uma pequenina introdução dizendo que, para nós, mudar o Porto ponto é também olhar para realidades que muitas vezes continuam a ser empurradas para a margem, realidades que muitos preferem não ver. Eu diria até que muitos preferem deslocar para o outro lado da cidade. Mas estas realidades são nada mais nada menos do que compostas por pessoas. Pessoas com as suas histórias, com as suas bagagens, com as suas trajetórias. Trajetórias essas que muitas vezes não são sequer ouvidas na primeira pessoa. Por isso é que nós hoje recebemos aqui no nosso sofá o Rui Salvador, educador de pares e também voluntário na Saber Compreender, e é com ele que hoje vamos saber um bocadinho mais sobre o que é a redução de riscos e minimização de danos e também o papel preponderante dos pares. Por isso eu acho que vocês não vão querer perder, não é, Rui? É sim, senhora. Por isso, bem-vindo. Obrigado. Obrigada por aceitares o nosso Obrigado a Saber convite. Compreender. Para começarmos, eu gostava aqui de perguntar primeiro quem é o Rui e como é que começou este percurso na redução de riscos e minimização de danos. Eu normalmente apresento-me como ex-consumidor de drogas e como pessoas com experiência de viver na rua e com experiência de consumo de droga, o que me torna uma pessoa com o conhecimento para poder trabalhar na redução de riscos. Okay. E para quem não conhece o que é redução de riscos e minimização de danos e que tantas vezes é criticada, como é que explicavas assim de forma fácil para se perceber? Ora bem, ao fim de alguns anos a trabalhar na redução de riscos, o que eu posso resumir é que a redução de riscos e minimização de danos é uma estratégia ainda recente que tem uma abordagem centrada na pessoa e não nos seus consumos, o que torna diferente o trabalho que se faziam há 20 anos atrás e o que se faz atualmente. Ou seja, hoje em dia podemos dizer que as pessoas que consomem drogas têm, se quiserem, um acompanhamento de uma equipa multidisciplinar que tanto pode apoiar a nível médico como pode apoiar a nível social, como assistente social. Ou seja, a redução de riscos centra-se, é uma abordagem recente, mas que para mim é mais valorizada justamente porque não se centra nos consumos do indivíduo, mas sim na pessoa que se quer cuidar. Rui, é uma abordagem, então, como tu estavas a dizer, recente, mas muito mais humana. E pegando por aí, eu gostava de te perguntar, em termos práticos, não é? E de quem está diretamente com as pessoas, que importância é que esta abordagem tenha, uma abordagem que se calhar há 20 anos atrás, não é? Como tu dizias, era uma abordagem muito mais da punição, certo, e até da abstinência. Se nos pudesses falar um bocadinho disso, até comparar. Certo. Eu fui consumidor numa época em que não existia a redução de riscos nem a minimização de danos. Era um pouco termos abandonado as pessoas que consumiam drogas com as suas doenças e com os seus riscos para uma comunidade. Com esta abrangência da redução de riscos, conseguiu-se monitorizar as doenças, os focos, e consegue-se, de alguma forma, ter um cuidado, que eu posso dar um exemplo. Por exemplo, quando eu fui consumidor de drogas, eu não tinha materiais de redução de danos que me são facultados hoje pela redução de riscos. Eu posso dar o exemplo que há 20 anos atrás nós injetávamos com seringas uns dos outros porque praticamente tínhamos que as adquirir com
com a compra própria. Hoje não, hoje temos o Estado a oferecer-nos este material e podemos ver até os números de infecções por VIH, que eram os que mais existiam na época, há 20 anos atrás. O maior número de infecções por VIH tinha sempre a ver com, ou estar relacionada com o consumo de droga. Hoje é totalmente oposto e isto deve-se muito à redução de riscos. É só um exemplo, mas como estes muito mais. Eu posso falar que neste momento que a redução de riscos tem um cuidado para a injeção que atualmente não temos com o fumo, ou seja, nós gostaríamos de facultar os materiais necessários para reduzir riscos na injeção, como para reduzir riscos no fumo. E isto só é possível com estes serviços que existem de redução de riscos. E é assim, ora vamos lá ver. Hoje, há um tempo atrás, era-nos dado só como tratamento a abstinência. E hoje está bem provado que nem toda a gente quer deixar de consumir. E há gente que sabe consumir. O que é que eu considero saber consumir? Considero saber consumir aquele indivíduo que, para ele, os consumos não lhes traga outros perigos ou riscos de saúde. Há pessoas que só consomem aos fins de semana, não deixam de ser consumidores de drogas. Mas só que lá está um controle. E o que eu queria dizer era no sentido de que há 20 anos atrás nós não tínhamos nenhum serviço a cuidar da pessoa, mesmo ainda em consumos. O que torna a redução de riscos mais importante, eu acho que é mesmo justamente isso. É o podermos e o tentarmos cuidar da pessoa, independentemente de querer consumir ou não. Sim. Pegando nisso que nos disseste, Rui, independentemente da pessoa querer consumir ou não, e eu acho que logo com esta frase quebras aqui muita coisa para quem nos está a ouvir, ou seja, porque ainda choca muita gente isto da pessoa querer continuar a consumir e poder continuar a consumir e mesmo assim ter um trabalho. Tu sentes isso, que ainda choca muita gente o facto de tu e não só defenderem pessoas que possam ter uma vida e um bem-estar mesmo consumindo? Eu acho que sim, justamente porque assim, isto é um pouco como a insistência das drogas. Eu acho que enquanto existirem as drogas, e que irão existir sempre, que as drogas estão cá ao mesmo tempo que o ser humano, é assim, o que estava aqui em causa, no meu entender e dos meus conhecimentos, é que nós temos que dar um espaço não só às drogas, como às pessoas que querem drogas. E isso nós não temos... Porque também damos espaço, desculpa estar-te a interromper, Rui, também damos espaço às pessoas que consomem álcool. Lógico. A venda, não é? Ele agora se quiser ir ao supermercado, ou, não é? Francisca, tocaste num ponto muito importante desta discussão, que se calhar não está muito difícil de haver um entendimento da comunidade em geral, porque é assim, e é verdade que eu, se quero um vinho, a minha carteira dá para comprar um vinho de 5 euros como dá para comprar um vinho de 20 euros. Isso depende depois como é que eu decido. Mas a questão é mesmo esta, que eu julgo que já terei dito a muita gente, porque como nós temos o álcool em espaços à venda, que são as garrafeiras, que são as companhias de vinícola, que também importa muito falar aqui nas companhias, porque são elas quem conseguem monitorizar os vinhos, porque o vinho tem um determinado grau, tem um determinado valor, é o Estado que ganha com isso. E o mesmo podem fazer nas outras substâncias. Eu até hoje ainda não entendi porque é que é tão difícil que se ponha em circulação, por exemplo, ilegalizado a cannabis, porque já está bem comprovado e há estudos científicos que dizem mesmo que não é assim tão prejudicial, nem é tão mau, que eu considero que o álcool é das piores drogas, e temos o álcool legalizado. Legalizado, eu diria até
normalizado, Sem muito dúvida. associado, não é, ao festejo, não é? Nós vemos as épocas festivas, entramos num supermercado, a primeira coisa que nos aparece são logo cervejas, vinho. Aliás, se não estou em erro, também se está a debater agora que seja aprovado o álcool nos estádios, porque só era apenas vendida cerveja sem álcool. Então, de repente, parece que são coisas que não fazem parte da mesma balança, quando na realidade são. Exato, e eu neste exato momento posso falar pessoalmente por mim, porque assim, eu não gosto de álcool e não vou com álcool, mas gosto de fumar um charro, então eu substituo. Em vez de beber uma cerveja ou assim, eu fumo um charro. E é aqui que as coisas têm o seu sentido. Eu não acho que toda a gente tenha que gostar ou beber álcool. Eu acho que, como existe uma grande diversidade de substâncias, elas estão à venda, elas estão ao alcance de qualquer pessoa, sem sair de casa, que é o caso, e estão proibidas e conseguem, neste sentido, fazer muito menos com o álcool. Eu acho que elas poderiam estar disponíveis para as pessoas e acredito que um dia virão a estar. Isto do que nós estamos aqui a falar será uma recordação de nós. É verdade, sim, eu espero que num futuro mais próximo nós estejamos aqui a falar disto como memórias, porque não faz sentido nós andarmos a proibir e a mantermos a proibição, a abstinência há 100 anos e não buscar outra resposta. Uma proibição que até aumenta o risco, até aumenta o risco, não é? Exato, porque assim, eu não me queria alongar mais nesta pergunta, mas nós temos um país que é um modelo europeu das drogas, que deu um grande passo, deu sim senhora. As pessoas, custa-me dizer assim um pouco isto, porque o que eu ia dizer era que já não se prende as pessoas por consumir drogas. Sim, consegue-se ter menos pessoas presas por consumos de droga, isso é uma revolução muito grande do nosso país, mas depois estancamos, ficamos nesta parte em que era preciso dar os seguintes passos. Temos países europeus que já vieram copiar este modelo e estão a avançar, que é mostrar outras respostas que não a abstinência, porque se a pessoa quer consumir, é impossível que exista serviços que digam não, tu não vais consumir ou não vais fazer. Eu acho que por vezes torna as coisas mais difíceis, justamente porque a proibição muitas das vezes é a causa de todo o problema em que estamos hoje. Torna um processo muito mais cruel também. Muito mais cruel. Eu considero que a proibição não deixa de ser a discriminação, nem o preconceito e tudo associado às pessoas que utilizam drogas. Se a redução de riscos, não é, Rui, e a minimização de danos vem de alguma forma também permitir um consumo muito mais protegido, porque é que ainda parece que é visto como uma resposta secundária e às vezes não de primeira linha? Ora bem, eu muitas das vezes quando vejo que consideram que seja uma resposta secundária, é assim, não deixo de descartar, porque a realidade é que nós ainda estamos muito distantes do que quereríamos, queríamos que este trabalho alcançasse o que é a redução de riscos e a minimização de danos. Eu diria que é como um pau de dois bicos. Há quem acha que até que se está a fazer um bom trabalho, há quem acha que se está a fazer um mau trabalho porque se está a incentivar, porque se está... Sim, tenho pena de que ainda haja uma grande maioria de pessoas que eu poderei dizer aqui mesmo que é ignorância, porque se formos a ver os resultados do trabalho que se já fez com as pessoas que consomem drogas, há aqui uma realidade de que nos mostra que há uma luz ao fundo do túnel, que nós podemos dar resposta a qualquer comunidade que existe este problema das drogas. Nós temos que saber viver com elas. É mais ou menos isto.
Ok. E entrando aqui no papel dos pares, o que é que significa ser um par no terreno? O que significa ser um par no terreno? Eu acho que, para mim, o ser um par no terreno tem a ver também com o que nós queremos de par. Um par no terreno, muitas das vezes podemos dizer que é mais do que um técnico, é mais do que alguém que fez faculdade. Porque um par no terreno é um pouco aquilo que eu falei de mim. Eu tenho a experiência de viver na rua, tenho a experiência das drogas. Quando saio ao terreno, sempre já tenho mais facilidade em criar relação e dispor da ajuda. Isto que eu acabei de dizer, o dispor da ajuda, depende muitas das vezes, por exemplo, nós temos técnicos a ir ao terreno, mas depois não dispõem da ajuda de que têm, porque não conseguiram que o indivíduo conseguisse dizer o que mais precisa ou o que naquela hora lhe interessa. Acho que assim passa um bocadinho por aí. Ok. E o que faz todo sentido. Por exemplo, consegues ver e perceber que um técnico, digamos, convencional deixa passar, por exemplo? Há muitas coisas. Por exemplo, o técnico convencional, eu acho que neste caso, muitas das vezes não sabe quando o indivíduo no momento está predisposto ou não. Isso é logo a porta de entrada. Porque é assim, a maioria destes meus pares, sempre que vamos ao terreno, a necessidade das vezes que eles têm de ter substância ou de ter dinheiro, falo-os, ser mais tristes, estarem mais decepcionados consigo mesmo, e eu daí muitas das vezes só outra pessoa que já passou pelo mesmo consegue fazer esta leitura do que é que se está a passar no momento e se posso falar ou não, porque isto de chegarmos lá e cumprimentarmos a pessoa é de louvar, sim, muito bem, mas às vezes o chegarmos lá e julgar que a pessoa que está disposta a ouvir-nos não é correto, e é preciso haver mesmo alguma experiência de terreno para que a pessoa compreenda isto e para que não haja decepções, e tipo sim, desde um princípio o par, logo o outro lado identifica-se mais. Quando vê alguém que já foi ou já passou, sim, diferencia muito. Eu acho que faz todo sentido, e eu estar aqui a dizer acho que faz todo sentido, eu sou prova disso. Sou prova de que trabalho numa equipa multidisciplinar e sempre que saio com qualquer colega me diz: olha, foi bom teres vindo, olha, se não vinhas eu também não ia, ou se tu vens torna as coisas mais fáceis, e às vezes sou mesmo recorrido sempre, até mesmo assistencial. Rui, olha, eu preciso de ir à casa de alguém, o que é que eu levo, como é que eu vou? Sim, eu consigo ter assim um bocadinho mais de conhecimento porque passei e estive do outro lado. Isso ajuda aos pares, sim. O técnico, se calhar, com algum tempo de experiência, também pode perceber bem, sim. Eu acho que é isto. Falaste da tua equipa, Rui, e do que trouxeste, pareceu-me que ela tem realmente noção do impacto do que é um par, mas tu sentes que é sempre assim, ou seja, nos locais onde tu vais estando, porque tu logo no início da nossa conversa falaste, não é, da diferença, que não é preciso ter tido uma licenciatura, é muito mais do que isso. Tu sentes que é fácil para essas pessoas, digamos assim, que tiraram uma licenciatura e que estão no terreno contigo, de compreender isto de imediato, ou é preciso realmente estar na prática contigo, ir para a rua e depois perceber o impacto que se tem no outro? Sim, eu acho que isto também tem a ver um pouco com a pessoa, porque este trabalho é exigente, e dado a que seja exigente, eu acho que a pessoa que trabalha numa equipa como a minha, ou numa sala de consumo, nos serviços de redução de riscos, eu acredito que a pessoa tem que ser mais humana. A pessoa tem que ser mais humana, é uma pessoa que não se conforma, é uma pessoa que sempre quer mais, e assim,
o que eu posso dizer é que o trabalho da redução de riscos e minimização de danos para qualquer técnico com nível académico acaba por crescer, porque é um trabalho que o técnico, se não se moldar, ou seja, eu aqui neste bocadinho poderia dizer que não tem que ser as pessoas adaptar-se aos técnicos ou aos serviços. O que eu digo, e respondendo à tua pergunta, é os técnicos acabam por perceber que eles é que se têm que adaptar e adotar de forma a que recebam o outro, não ter que ser o outro a recebê-lo, mas sim ao contrário. E depois há aqui todo um aprendizado de relações que obriga mesmo a que a pessoa, ao fim de algum tempo, vai percebendo as melhores formas e não só as melhores formas de se responder, mas as formas corretas de se estar. Sim. Acho que com estas pessoas é um trabalho que nos faz crescer. Eu acho que se tem falado, eu ia dizer, eu acho que se tem falado cada vez mais, também pode ser se calhar de quem eu estou rodeada, não é, também e do que eu procuro, mas eu acho que se tem falado muito da importância dos pares, inclusive até dos pares estarem mais integrados nas equipas, fala-se de alguns planos, de algumas recomendações, mas queria aproveitar que estás aqui e perguntar-te diretamente se tu sentes que é só discurso ou que realmente se está a procurar incluir cada vez mais os pares. Ora bem, eu posso dizer que este conceito dos pares nasce no século XVIII, quando as universidades em Inglaterra tinham muitos alunos e poucos professores. Então, acaba por se entender que os alunos mais velhos poderiam ajudar os alunos mais novos. E é daí que nasce este conceito de pares. E eu acredito, nunca vi nenhum, mas que haja estudos e haja evidências de que com o par se consegue chegar mais depressa à pessoa. E então digo que também em questão porque, por exemplo, isto tem a ver com as comunidades. Eu conheço Lisboa, todas as candidaturas que são feitas na Câmara de Lisboa, se disserem que vão pôr uma pessoa da comunidade, um par, a Câmara no financiamento dá mais um apoio e fazem um esforço para que instituições que façam serviços na comunidade tenham pessoas da comunidade. Aqui no Porto não tanto, mas eu quando falei logo no princípio do conceito dos pares, como é que nasce, e falo que há estudos e evidências, porque todas as equipas só têm a ganhar com par. Eu digo isto porque é assim. Eu sei que quando houve uma candidatura para um dos serviços da Câmara, a equipe, houve instituições que se candidataram sem par e houve quem se candidatou com par. Quem se candidatou sem par até nem ganhou, mas eu acho que isto se deve ao facto de nós darmos bastante valor, que se hoje em dia todas as instituições que façam trabalho com a comunidade empregassem as pessoas da comunidade e valorizassem mais esta coisa dos pares, teríamos um trabalho mais humanizado. Sim, porque são pessoas com experiência e vivência que se calhar e que já sofreram e que sabem e que lhe passaram na pele, que têm melhores conhecimentos, porque é importante o que eu estou aqui a dizer, no sentido de eu estar só a valorizar os pares, mas eu posso dizer porque é que eu valorizo os pares. Os pares têm um conhecimento de vivência, de experiência, que é o que se pede para poder responder a pessoas que estejam a passar no mesmo. E depois lá está, hoje em dia, as comunidades
ou seja, precisam de financiamento. Eu falo comunidades, por exemplo, eu trabalho numa sala de consumo onde me é dado o trabalho só porque eu tenho mesmo a experiência de consumir e de viver na rua. Mas aqui na cidade de Porto eu gostaria que houvesse mais valorização e que acontecesse o mesmo que acontece em Lisboa, que é pena. Lisboa parece ser o centro de tudo, em questão, sim, de valorização das pessoas da comunidade, neste caso os pares. Há um reconhecimento, há uma valorização que nós ainda não temos aqui. Neste caso, a saber compreender, está bem a expor esta coisa que nós precisávamos de ter mais ajuda, porque isto é uma forma de ajudarmos pessoas. Eu acho que como ajudaram a mim, podemos ajudar outros mais. É isto. Sim. Tu falaste na saber compreender e pronto, o Cris, não é? O presidente é também um par. É também um par. E eu acho que se sente muito isso na intervenção com as pessoas. Por muito bem intencionada que eu seja, por muito que eu tenha carinho e afeto por estas pessoas, eu não consumi, eu não estive na rua e não há nada que eu possa fazer quanto a isso, não é? E por isso é que eu acho que deve ser reconhecido. Acho que para a própria pessoa, e diz-me, não é, se eu estiver enganada, mas acho que para a própria pessoa é também um reconhecimento daquela que foi a sua história de vida, daquela que foram as suas lutas. E para as pessoas com quem está é também uma dose de esperança, não é? E de que se calhar eu um dia também posso estar no lugar do Rui, e eu um dia também posso apoiar outras pessoas que consomem e que estiveram na rua como eu. Por isso para mim às vezes até é difícil, porque é tanto debate à volta disto, não é? Porque é que é assim tão difícil nós compreendermos e valorizarmos esta vossa experiência? Esta é uma parte que me toca bastante. Porque eu acredito que se não fosse as pessoas que hoje fazem parte da minha vida apoiar sim, a mim, ao Cris e a todos os pares, porque assim é mais ou menos também sensibilizar toda a comunidade que nós precisamos do apoio de todos nós. Eu, um bocado, quando nós falávamos sobre a redução de riscos e minimização de danos, eu queria deixar bem claro que isso é uma estratégia do nosso Estado. E é uma estratégia que eu aconselhava a todos a lerem a estratégia, que ela está muito bem planificada, e nela diz assim, que a estratégia da redução de riscos e minimização de danos só é possível se toda a comunidade empenhar-se a fazer cada um o seu papel. Isto é um bocadinho aquilo que eu defendo, como todas as comunidades devem ter uma rede. Uma rede, para mim, o que é um sítio onde eu consiga tomar banho, um sítio onde eu consiga uma sande, um sítio onde eu consigo uma roupa, haver uma rede e como quem diz, esta é a rede, por exemplo, para as pessoas em situação de sem-abrigo. Mas o que eu estava a falar da estratégia, e acho mesmo que enquanto nós, porque foram-me feitas aqui muitas perguntas no sentido do que é que eu acho daquelas pessoas que muitas das vezes até dizem vocês, este trabalho, estarem a apoiar os sem-abrigo ou estarem a apoiar os consumidores de droga, não está a influenciar com que haja mais. Nós não podemos dar crédito a isto, porque assim, a estratégia da redução de riscos só é possível se toda a comunidade estiver empenhada. Eu quando digo toda a comunidade estar empenhada, o que é que eu digo? Quero dizer com isto? Quero dizer que o senhor do café pode dar um pão. Quero dizer que a senhora que trabalha, sei lá, nas limpezas pode ajudar outra pessoa a conseguir trabalho ou então dar conhecimento. Era esta rede, sem precisar, assim, acho que o que eu quis dizer no final é mesmo, é preciso todos estarmos envolvidos, é desta maneira que nós conseguiríamos mudar alguma coisa. Sim. Era preciso haver mais empatia também, as pessoas estarem realmente dispostas aqui a estender um pouco a mão ao outro. Eu sinto que a sociedade às vezes fica um bocado mais fria.
Eu fico muito sem palavras, sinceramente, porque é assim, eu que trabalho na redução dos riscos, digo-vos uma coisa, e que lido com a comunidade inteira, eu tenho bem quase uma noção de quem é que na realidade nem sabe, nem faz ideia o quanto isto é mesmo prestável para estas pessoas com quem nós trabalhamos. Mas a verdade é que nós temos tido assim uma forma de trabalhar e somos criticados. Há pessoas que já estão a aprender com isso, há outras pessoas que já nos ajudam, mas é uma coisa muito complicada para mim, é como eu digo, sermos poucos ainda envolvidos nesta questão de ajudar os consumidores de drogas, porque é tudo muito mal visto de alguma forma, no sentido, eu acho que só pessoas que já passaram, ou que têm familiares, ou que têm um vizinho, muitas das vezes é que demonstram um sentimento de querer ver alguma coisa assim, porque de resto, às vezes dizem-me que devia desistir. As pessoas só entendem quando realmente viram de perto, senão é um bocado E depois alheio. é assim, eu tenho um trabalho que mostra os resultados. Eu, para mim, fogo num grupo de 20 pessoas, conseguir no mínimo ajudar uma ou outra já é assim... Uma vitória. Já é uma vitória. Mas o que eu posso dizer é que, sinceramente, acho que era necessário chegar a mais gente e dizer o quão importante é a redução de riscos, quão importante é nós termos a relação com o sem-abrigo. Eu trabalho para uma população que muitas das vezes são as mais discriminadas, estigmatizadas, os consumidores de droga, que maioritariamente são os sem-abrigo, mas nem todos os sem-abrigo são consumidores de drogas. E depois também falo, e quando falo, sim, pela minha luta, acaba por ser os trabalhadores do sexo, que muitos deles também ou são consumidores ou são sem-abrigo. Sim, mas é uma população que nós ainda continua, em que, sim, a discriminação continua a perdurar para esta população e que nós fazemos um trabalho que é de louvar, mas eu acho que era mesmo preciso, como diz a estratégia, toda a gente tem que se envolver, sim, cada um na sua rua, cada um na sua zona, mas para termos uma cidade com respostas mais dignas, que era disto que eu falava, e muitas das perguntas que vocês me falaram, o que eu queria responder mesmo para finalizar isto é, nós temos serviços, a uns até que se ultrapassam a outros, mas esses serviços têm algum tipo de resposta, têm algumas são de louvar, são, mas o que eu queria dizer aqui para responder a tudo é que não há respostas dignas, é o que está a faltar. O que é que considero eu ser uma resposta digna? Uma resposta digna é quase como um acompanhamento permanente. Eu aqui na minha cidade, eu digo minha cidade, cidade de Porto, porque eu gostaria assim que houvesse respostas dignas, por exemplo, para pessoas que vivem na rua, porque assim é muito fácil ver acontecer a pessoa ir para um quarto, a pessoa até ir para um apartamento partilhado e depois voltar à rua. Isso vemos muito acontecer, é um trabalho que eu acho que se tivesse respostas dignas, que era o tal acompanhamento permanente e o tal, o levantamento de necessidades muitas das vezes que fazem não condiz com a pessoa e faz mesmo falta respostas dignas e a redução de riscos é um bocadinho isto, é mesmo ter respostas dignas, obrigar que as pessoas que trabalhem neste trabalho tenham que ser humanas, porque senão não conseguem. Sim, o outro lado, as pessoas para quem trabalhamos, os que vivem na rua, também têm mais facilidade de nos apontar se estamos lá para ajudar ou se estamos lá só para expostar. Sim, também nos questionam se nós ajudamos ou não. Eu acho que isso
é uma proximidade que nos permite mesmo ganhar a confiança das próprias pessoas através das respostas que tu tens dado a outras tantas. Eu acho que é um bocadinho aí. Consigo então aqui perceber que realmente a forma mais fácil de conquistarmos a confiança de alguém é através da empatia, do afeto. Como muitas vezes as pessoas dizem que não é preciso, que temos que ser frios com as pessoas ou distantes. E é exatamente o contrário. É sim, exatamente o contrário, porque isto é um bocadinho até como na vida. Eu acho que consegues chegar mais depressa a uma pessoa com amor do que com ódio. Sim. É um bocadinho isso. Sim, porque se eu for agressivo com o outro, não é? À partida, o outro, não é? Vai-me responder também com agressividade. Eu queria, se calhar, aproveitar, Rui, um bocadinho a pergunta que a Bia te fez, e porque também acho que deu para perceber aqui entre os três que realmente o teu trabalho tem aqui um impacto emocional grande. E são muitas histórias, é também a tua história que se vai ligando à dos outros, e gostava de te perguntar como é que tu geres este impacto emocional, ou seja, também é preciso tu continuares a cuidar de ti, se tu sentes que esse cuidar de ti é continuar a cuidar dos outros, ou como é que tu vais gerindo, porque eu acho que também, para quem nos ouve, é importante deixar esta mensagem de autocuidado, não é? Ora bem, isto já começa-se a tornar complicado justamente porque na redução de riscos e minimização de danos, todos os técnicos, quando trabalham, têm que ter um autocuidado, onde esse autocuidado pode vir dos próprios colegas, como pode vir da própria instituição que põe alguém a cuidar ou a ouvir quando a pessoa está a entrar em burnout ou tipo... Mas, sim, dado que eu tenho sim, eu passei muito na vida, eu acho que as adversidades, além de fazerem o homem bom, também fazem o homem rijo. No sentido de que eu acho que eu perdi-me agora. Perdi-me. Faz parte. Temos que nos perder no caminho para nos encontrarmos, não é o que dizem? Mas estamos a falar da... estávamos a falar do impacto emocional, de como é que tu geres, sim, do que passaste também na tua vida. Para, vamos voltar. Stop. Eu queria stop, peço desculpa, Francisco. Não tem mal nenhum, olha, desculpa. Sim, eu estava a falar do impacto emocional, que muitas das vezes eu acho que só tenho sorte no sentido de já ter passado muito, sou uma pessoa que vive praticamente sozinho e quando vou para casa não tenho ninguém e guardo para mim muito do que vivo, mas acredito que com os meus colegas, muito das situações que nós gerimos não se esquecem facilmente. É preciso mesmo um autocuidado, porque estamos a falar de histórias de vida, sim. Acabamos por estar com tanta gente que as histórias mais marimbondas, as histórias mais sensíveis, as histórias que por mais que queiramos esquecer e não conseguimos. Mas eu consigo gerir bem, emocionalmente até à data tenho, mas sei perfeitamente que para qualquer profissional destes serviços tem que ter uma retaguarda que possa sempre chamarem atenção para ter uma reflexão de quando é que deve ir e não ir, mas eu um bocado disso, é muito exigente mesmo, obriga a que sim, ou a pessoa é forte ou a pessoa pede ajuda, acho que é mais ou menos assim. É muito complicado, eu muitas das vezes vejo-me em situações que não consigo digerir no momento, mas depois ultrapassamos, como todos os seres humanos, nós temos esta coisa de conseguir andar para a frente e guardar um bocadinho aquelas coisas que se calhar não digerimos logo na altura. Mas não é fácil. Emocionalmente levas contigo as pessoas que encontras. E onde é que o Rui vai buscar esperança para continuar?
porque bebe de muitas histórias, leva estas pessoas que encontra, pegando agora na tua frase, onde é que há esperança de continuar dia após dia? A esperança vem da diferença do que havíamos falado há pouco. Eu tenho fé que a cada 10 anos nós vamos evoluindo, porque é o que me dá fé. Eu falava-vos que há 20 anos atrás não havia ninguém a ir à rua ter com estas pessoas para querer até, sim, na altura ainda se andava a estudar, a ver se eram mesmo pessoas, se podíamos estar com elas, mas eu tenho fé porque assim, a fé é a última a morrer. Agora, eu não queria dizer que tenho fé e que tenho receio, pois, porque hoje em dia, ao fim de 20 anos de redução de riscos, ainda tenho colegas a dizer-me que o Estado pode deixar de financiar estes serviços, e aí, não, mas a fé é que, como temos vindo a conseguir intervir na comunidade consumidora de drogas e temos implementado este trabalho da redução de riscos, eu acho que só temos a ganhar. É por isso que eu tenho fé, porque sei que fazemos a diferença, no sentido de que é melhor apoiar do que criminar ou discriminar. Acho que apoiar é o melhor que nós podemos fazer. E é por isso que eu tenho fé que nós vamos crescer mais, e acho que a redução de riscos vem mesmo para ficar, faz todo sentido, até que se compreenda isso. Eu acho que é lamentável que tenha que ser com pequenos resultados, um pouco de cada vez, mas está-se a construir em todo o mundo, que é muito bom a redução de riscos, apoia a pessoa, não aponta, não crimina. E é de acreditar que vamos conseguir. Sim, eu tenho fé na redução de riscos e neste trabalho que fazemos, embora é lento, mas é possível, e temos muitas evidências que comprovam que é o melhor que fazemos com as pessoas, é ajudar mesmo e apoiar. Nunca tínhamos feito neste sentido, e é por isso que eu tenho fé, e acho que ainda vamos continuar por mais algum tempo. Falámos aqui de fé, de esperança, empatia e afeto, mas a verdade é que muitas vezes as instituições querem de nós exatamente o oposto. Já sentiste em algum momento que as leis ou as regras te impediram de ser tão humano quanto querias? Sim, bastante mesmo. Eu trabalho em vários projetos, então eu estou a referir-me neste sentido justamente porque falamos em leis, falamos nas nossas políticas, falamos nas decisões que os maiores tomam, e eu posso dar um pequeno exemplo, que é, eu trabalho em vários territórios, cada território tem uma instituição ou outra, ou uma equipa de rua ou outra. E então, muitas das vezes, qual é o meu trabalho? É procurar pessoas para fazer rastreio da tuberculose, um exemplo. Mas, não, aqui não podes, porque aqui já tem uma equipa de rua. Existe assim umas coisas. Depois temos a lei, que é a polícia, muitas das vezes, sim, obrigam a que as pessoas tenham mesmo que andar de um lado para o outro, e nós não consigamos fazer o trabalho que é possível. Depois também temos leis que, quando o indivíduo já está em tratamento, é chamado para um estabelecimento prisional. Acho que nós ainda temos muitas ponteiras a acertar no que diz às regras, às leis. Porque, por exemplo, eu, quando me fazem essa pergunta, há uma grande atrocidade contra as nossas pessoas, no sentido do que são leis e no sentido do que são regras. Eu posso dar um exemplo. Há uma regra numa instituição que me aceita o consumidor de droga para poder dormir lá, pois não pode consumir. Ou se consumiu demais, não pode entrar. Nós temos muitas falhas, temos. E porquê? Porque justamente não
incluirmos as pessoas que passam por estes problemas na mesa de discussão, vai ser difícil de acertar. É preciso mesmo incluir as pessoas que passam por estes problemas a estar na decisão do mesmo. Sim, é isso que eu acho. É preciso dar voz. Sim, dar voz, principalmente dar voz, sim. E o dar voz muitas das vezes não é só, é preciso que elas sejam ouvidas, é mesmo. Que se calhar não adianta de muito eu até convidar estas pessoas a estarem e a falarem, mas depois eu vou fazer zero com o que elas disseram, se depois nem sequer as vou informar porque é que deu para fazer, porque é que não deu, foi uma participação falsa. É essa a realidade. Exato. Rui, tu falaste de acertar os ponteiros e muitas vezes quem tem o poder de acertar estes ponteiros são aqueles que estão lá em cima, naquele lugar muito confortável para tomar decisões sobre a vida das pessoas, e era um bocadinho sobre algumas dessas decisões que eu gostava agora de abrir aqui um bocadinho a nossa conversa, porque temos assistido aqui a um debate e a muitas notícias sobre a sala de consumo, sobre a necessidade de criar mais respostas, sobre se deslocar a sala, e sabemos mesmo, não é, que isso irá acontecer para o bairro do Aleixo. E eu gostava de te perguntar, efetivamente, que impacto é que isto tem, porque é uma notícia que tem estado muito nos meios de comunicação, e a saber compreender também gostava de aproveitar este momento, este episódio e a tua presença para falarmos um bocadinho, não é, de quem está no terreno e de quem trabalha com estas pessoas, qual é o impacto efetivamente disto? Eu acho que há vários impactos, justamente porque é assim. Isto tem, eu no meu entender e da maioria das pessoas, temos uma grande necessidade destes serviços existir. Este serviço que existe há coisa de 4 anos aqui na cidade do Porto, tem em Lisboa já um pouco mais, mas já seja, onde é que eu queria chegar? Existe uma lei que entrou em 2001. Esta lei permitia que todas as cidades tenham que criar um dispositivo para estas pessoas terem um sítio onde puderem fazer tudo aquilo a que estão acusadas de ao ar livre ou a céu aberto. Então, este dispositivo demorou 20 anos. É demais. Aqui nós podemos enumerar bastantes obstáculos. Primeiramente, logo, eu costumo falar sinceramente, não é mau, mas é dizer que falharam. Neste caso, posso dizer que a Câmara falhou e continua a falhar. A Câmara está... porque é assim... Ao que me está a dar a entender, a Câmara só faz porque tem que fazer, não faz porque acha que precisamos. Isso é muito mau. E depois, este dispositivo, que já está na lei desde 2001, que só está a funcionar há 4 anos, ainda mesmo assim parece não ter encontrado o seu lugar na cidade, o seu lugar como serviço, porque não deixa de ser um local que faz uma prestação de serviços. Ora, e depois eu poderia estar aqui a enumerar bastantes serviços que se faz numa sala de consumo, mas não preciso de os dizer porque acho que a base de uma sala de consumo é cuidar da pessoa, é conhecer a pessoa, é criar relação com a pessoa, é ver até que ponto pode ajudar. E o que está aqui em causa é a Câmara entra numa de que vai deslocar a sala para um local mais próximo, mas eu sei que só está a fazer isto porque o local de onde se encontra atualmente este dispositivo, que é a sala de consumo na pasteleira, está na terminação do Jardim de Serralves. E sei, e não sou o único, que sabe que a Serralves não quer este dispositivo nas suas traseiras ou ao seu lado.
e então conseguiu movimentar bem a Câmara, ao ponto da Câmara agora em 2 tempos já lançaram, as obras já começaram. No local para onde esta sala supostamente irá existir, já tem 900 assinaturas que não a querem lá. E é assim, só faltam 7.000, dizem que são necessárias 7.000 assinaturas para que eles consigam com que a sala não se... E eu pergunto aos da Câmara, mas isto, se conseguirmos as 7.000 assinaturas, e os da Câmara, não, porque já estamos lá em obras, já... Sim, eu também acredito que não haja um número de assinaturas suficiente para mudar uma coisa que já está trabalhada entre capitalistas. Eu não vou dizer nomes, mas tem pessoas que estão à frente disto e ninguém me tira da cabeça que há ali mesmo como se fosse negócio, é interesses. Eu acredito, olha, não posso dizer mais, mas a verdade, sim. Olha, Rui, tu não podes, mas é assim, nós podemos. Sim, porque eu acho que é realmente o tentar mudar uma imagem de uma cidade em que estas pessoas não cabem, porque tu dizias, isto é um serviço que cuida das pessoas, mas se não se consideram estas pessoas como parte da cidade, também não se vão considerar os serviços que são para estas pessoas. Pois, mas Francisco, eu só queria dizer que quando eu digo eu não posso dizer, é porque quando me ocorre que é um indivíduo que diz que não pode ser, e eu então quando digo que não posso, custa-me dizer o nome dessa pessoa, porque para mim também... Claro, nem tens que dizer. Porque é dizer coisas feias e depois põe o nome da pessoa. Eu sei do que é que estou a falar, no sentido de que tem pessoas que importa-lhes mais um serviço de imobiliária do que ao que lhe importa uma sala de consumo, que é cuidar de pessoas, o outro é assim, e isso faz com que as coisas pareçam ser um objeto de brincadeira. Neste caso, eu que trabalho mesmo na sala de consumo, sei de quanta importância tem o valor para a saúde pública, porque é assim, em 4 anos já houve focos de tuberculose que foram tratados pela sala de consumo. Se a sala de consumo não existisse ali na pasteleira, nós teríamos à vontade 26 pessoas. Com a sala de consumo não temos nenhuma pessoa com tuberculose. E agora querem sair dali e os próprios do espaço de onde nós vamos sair já me perguntaram, olha, quando vocês saírem daqui, isto vai voltar ao mesmo? Então eu lhes digo, estarem-nos a dizer a nós e os decisores ficarem de fora, os decisores desta política que eles entenderam agora deslocar a sala de um lado para o outro, e eu acho que também é necessário dar resposta à comunidade, dar respostas a quem mora sim. Eu não sei como é que eles vão fazer isto, mas eu recordo-me que sempre que nós vamos fazer um serviço de intervenção com pessoas consumidoras de droga, damos a conhecer a comunidade, falamos com os responsáveis, associações, igrejas e não sei o que mais, também para tirarmos das pessoas. Agora, isto, como se vê, é uma coisa feita por quem quer, quem decide e quem diz, olha, parece-me o Presidente da América. Ele é que faz assim, decide e faz. E aqui também parece que estamos a fazer um bocadinho igual. Porque assim, eu acho que tem que haver um consenso da comunidade, a comunidade tem uma palavra a dizer, foram eles quem votaram para que exista este corpo na Câmara, mas este corpo que está na Câmara fazem as decisões lá na Assembleia que nem os próprios opositores, que é como eu estar aqui a falar, falo demais, porque eu sei que o Chega e o PS puseram assim, não estão nada contentes que se desloque de um sítio para o outro, mas eles é só para se representarem e fazerem isso, porque a verdade é que nem eles, os da Câmara, fazem e tomam decisões
que até mesmo a oposição que está na reunião só tem conhecimento quando as coisas já estão a acontecer, o que eu acho muito mau. Por exemplo, eu não queria estar aqui a apontar coisas indecentes, mas é uma realidade. Sim, a Câmara toma decisões sobre nós, sem nós, o que está mal. Eu acho que, pronto, isto só mostra que as coisas não vão correr nada bem e que, como foi o caso da existência desta sala, que logo num princípio correu bastante mal. A sala acolhe uma dúzia de pessoas ou seja, só comporta uma dúzia de pessoas e vêm 300 pessoas à sala. Isto foi logo desde a raiz tudo mal feito. Agora dizem-nos que vão nos dar um espaço com 200 metros quadrados, o que eu acho muito pobre, porque é assim, nós temos um grande universo de pessoas a consumir drogas. Nós vemos que só estar um dia no meu local de trabalho, nós vemos 600, dessas 600 metades vão ao meu serviço, a outra metade não, vai toda embora. Mas é assim, se nós queremos agora ter alguma paz na rua, ou ter umas ruas mais acolhedoras no sentido de higiene, é preciso que se faça as coisas com ética, com respeito à comunidade. Não é com respeito a uma instituição só, porque não querem ali, vamos tirar dali. Não, eu acho espero que corra bem a sala. Ao ir para lá as pessoas vão ter um espaço, mas será que é o indicado? Não acho, porque eu sei perfeitamente que aquilo é só mesmo para desistir daquele local e tem alguém que não está contente que esteja ali, que vamos colocar noutro sítio. Porque também defendo que as salas de consumo devam ser mais do que uma, devam estar nos locais mais nevrálgicos, por exemplo, onde haja tráfico, onde haja consumo. Agora é uma questão de nós também divulgarmos como comunidade. Temos uma palavra a dizer. Porque era importante também representar esta comunidade, como tu disseste, não têm voz e às vezes mesmo tendo voz não são ouvidos. Isso acontece muito e precisamos mudar essa realidade. Mas sim, eu acho que é importante construir uma sala de consumo. Vamos lá ver, porque para mim é sempre mais uma resposta. Seja aqui ou seja ali, elas fazem falta. Pronto, agora, como vai funcionar, em que moldes, se é dentro daquilo que responde à necessidade das pessoas, não sei. Porque assim, eu posso dar um exemplo que depois quem cria isto, o próprio Estado, não humaniza da forma a que satisfaça a necessidade da população. É preciso ser os técnicos a entender que muda-se ali uma regra, muda-se ali um ponto final e fazem-se as coisas de forma a ir ao encontro com que estes serviços sejam mais dignos e mais humanizados, que é isto. Nós temos alguns serviços que eu considero que só falta mais humanização, é sim senhor, e as salas de consumo estavam a ser de alguma forma essa humanização, não é? Sim, porque assim, nós falamos aqui de salas de consumo e depois se formos visitar, há muitas salas de consumo que também, insistindo, não fazem muito sentido porque não têm clientes, justamente porque têm regras, porque isto que vocês falam, as regras, as leis, é muito importante. Vocês imaginem eu ter uma sala de consumo em que as pessoas que já foram detidas não podiam entrar. Imaginem que a sala de consumo, quem já tivesse ou quem tenha estado num programa de substituição, não pode entrar na sala. Logo faz com que sim. Eu acho que a sala é uma segunda, não é a casa do consumidor, mas é uma segunda casa, porque o consumidor leva 24 horas a consumir sobre consumo. Então o pouco tempo que ele tem de consumo na sala de consumo, e se for uma sala de consumo humanizada em que ele até se sinta como
estar em casa, porque eu vou-vos dizer que a maioria das vezes das pessoas que entraram em contacto com a família foi por estarem na sala, naquele momento sentiram que havia ali uma possibilidade de terem um telefone e de estarem mais 5 minutos a poder ligar para quem lhes veio na cabeça. É uma das facilidades que a sala dá às pessoas, que é uma coisa tão pequena e tão mínima que eu acho que a maioria que está à volta não liga, não se inteira. Que às vezes só o ter um sítio onde ele pode ligar o telemóvel para carregar, ou então onde pode ter rede para falar com a família, logo conseguimos. Sim, eu acho que a sala de consumo para já está mesmo comprovado, faz falta. As nossas pessoas que consomem drogas são tão maltratadas, são diabolizadas pelos órgãos de comunicação social e muitas das vezes até se aproveitam deles para denegrir mais a imagem da cidade. E era mesmo com uma sala de consumo que as coisas se tornam diferentes para a comunidade que os recebe e para os próprios que fazem uso da sala. Nota-se bem isso, certo? Queria então agora alargar a nossa conversa aos jovens. Sentes que estes jovens estão mais informados ou mais desinformados sobre os riscos do consumo? Ora bem, eu não acho que haja a informação correta para jovens que experienciam drogas e acho que deveria haver campanhas, era isso mesmo que eu lhe chamaria, campanhas de prevenção sobre as drogas, onde todos os anos pudéssemos informar aos jovens nas escolas sobre os riscos que podem correr ao experienciarem determinadas drogas. Mas a mensagem para mim mais importante seria o risco que se corre ao experienciar. Porquê que eu digo isto? Porque maioritariamente dos consumidores de drogas que eu conheço que nunca mais conseguiram arranjar formas ou maneiras de fugir aos consumos foi por experienciarem, e é a partir daí que nós poder ajudar os jovens, era antes de consumir. Sim. Porque é assim, eu que trabalho nisto, depois de se consumir e depois até mesmo de se tornar adicto, porque o consumir, experienciar uma vez é uma coisa, mas o experienciar e levar daquilo um modo de vida é totalmente diferente. E então o que era importante a responder à pergunta que vocês me fazem era mesmo conseguirmos incidir nos jovens antes de terem consumido. Eu acho que antes deles terem consumido é que se lhes pode falar do risco que acarreta se experienciar, se consumir só naquela vez, porque maioritariamente foi só uma vez, experimentou, por mais correu mal, voltou a consumir outra vez, correu bem, voltou a consumir na mesma. E há aqui um problema muito grave que é consumir a primeira vez. E então, eu como consumidor de drogas, a experiência de vida que eu tenho era, eu queria que se passasse bem esta informação aos jovens antes deles experienciarem as drogas, ou então quando querem experienciar, muitas das vezes nós termos, eu não diria um site, eu diria mais um serviço de comunidade onde a pessoa pode entrar e ver o que é droga e quais são os problemas que ela pode trazer nos seus consumos. Se eu pudesse dizer aos jovens alguma coisa, diria, procurem informação antes de experienciarem, que se calhar até podem tirar mais prazer e tirar mais partido do que se lhes está a passar na cabeça,
podem sim, porque o experienciar a primeira vez sem conhecimento, sem informação, pode ser como ter uma relação sem preservativo. Eu hoje vou dizer aqui sim, não, estamos a falar de coisas tão importantes que é o consumo como a relação sexual. A relação sexual, ela tem que ter preservativo antes. O fumo também, a injeção também e todos os vícios que se pode adquirir através de substâncias teriam que ser informados antes de experienciar, porque depois é exatamente o exemplo que eu estou a dar. Se tivermos uma relação sem preservativo, pode correr mal e é para toda a vida. E as drogas é a mesma coisa. Na primeira experiência, se te correr mal, é para toda a vida. Exatamente um exemplo tão parecido, mas é mesmo assim. Eu gostava de poder dizer desta forma: olha, é mesmo, podes experimentar, mas depois nunca mais sais. Depois não vais ver a vida bela e bonita como ela é. Porque também depois era muito importante desmistificar, aqui consideraria bem a palavra, porque muitas das vezes as pessoas julgam que estão noutra dimensão e não, aquilo é só o cérebro que consegue fazer aquela manobra por causa da substância. E não é mais do que isso. A pessoa não vai no outro lado, não excede, não tem orgasmo, não tem nada que possa pensar. É tudo uma ilusão. Quando acaba o efeito, cais por terra e sabes o quanto é doloroso e depois já não há como voltar atrás. Era o que eu diria aos jovens. Sim, o problema, e se eles puderem passar mensagem uns aos outros, digam aos vossos colegas: olha, não te drogues. Posso usar este termo porque eu já lido com ele há muitos anos. Não te drogues sem primeiro saber com o que é que te vais drogar. Logo à partida teria que ser também assim. Eu sim, olha, queres experimentar, primeiro procura saber o que é essa substância e que efeitos ela pode causar em ti. Era isto que eu diria aos jovens, se pudesse ter assim uma intervenção mais profunda nas escolas e na vida deles, sim, porque nós temos um problema muito grande. As pessoas primeiro consomem e depois procuram ajuda. Eu lamento muito que tenha muitas mães a dizer-me assim: olha, meu filho está em casa, fuma assim uma coisa. Não tem, minha senhora, o problema já foi ele ter consumido. Se ele ainda não tivesse consumido, aí as coisas eram outras. E era mesmo importante que a senhora nunca escondesse isso e não, e se calhar passar ali àquela mãe, que se calhar ela futuramente poderá ajudar, ou também dizer assim: olha, enquanto escondi para o meu filho já não tenho salvação. Se você disser-lhe a ele e falar que o meu filho passou por isto ou teve isto e não sei o que mais, quando os miúdos vão para a escola, eu acho que diria mesmo, se tivesse um filho que visse que ele que estava assim com indícios, ou que me mostrasse que está na adolescência, eu sei que vai mexer com algumas coisas, partia de parte de um princípio, mas eu acho que não seria só os pais, seria a própria escola, seriam os professores, o que não acontece e é muito mau. Mas era muito importante conseguirmos incidir nos jovens já antes de terem tido esta experiência. Isso é que era saber trabalhar a prevenção, porque a maioria das pessoas, como foi o meu caso, que se tornou problemático, foi o termos metido a consumir, eu e os amigos meus, sem informação nenhuma. Eu nunca pensei que a heroína, sim, no meu tempo, eu não sabia que ao fim de 3, 4 dias de consumir heroína, que o meu corpo iria pedir. Porque depois lá está, o ir ter uma experiência assim banal com as drogas e não saber que o corpo que vai depois pedir, é essa falta de informação que eu acho que temos e que deveríamos... Porque assim, para já é uma cena que ele acha consciente porque ele próprio teve a ideia de querer consumir, mas depois ele vai mexer com células, vai mexer com o ADN dele, que depois vai falar por ele. E é aí que eu gostaria que pudéssemos passar essa informação aos produtos, sim, nas escolas mais jovens. Se conseguirmos que haja
uma prevenção, campanhas de prevenção, sempre a chegar, e logo a começar pelas escolas. Opa, o problema da droga é experimentar a primeira vez. É mesmo, ninguém diz isto. É como eu não, assim, quando comecei a experienciar drogas, nunca ninguém me tinha dito a mim que eu ia ficar adicto, não. Eu lembro-me os meus primeiros amigos de consumo na droga, eles a queixar-se que tinham febre e que tinham gripe. Ninguém assumia que estava a ressacar, que eram os sintomas da ressaca. Assumíamos sempre uma doença. Até que um belo dia há um médico que diz: não, você não consome assim nada fora de normal. Assim, eu fumo uma coisinha na prata. Então o seu organismo está-lhe a pedir isso. Está aí a explicação. Está aí a explicação mesmo. Portanto, era mesmo importante começarmos a chegar aos jovens sem eles ainda ter experimentado. Porque para mim, depois de experimentar, Sim. eu ainda tive e tenho, sim, participo em reuniões e encontro com pessoas consumidoras de drogas, e foi um senhor que me disse assim: olha, senhor, o problema não é este, não é aquilo, o problema foi eu ter experimentado. É mesmo, um senhor com 50 anos de consumo respondeu-me que o problema dele foi ter experimentado há 50 anos atrás. Opa, mas agora em pleno século XXI nós temos tudo e estamos aqui a falar de drogas, é mesmo importante. É de louvar a saber compreender, justamente porque eu acho que muita gente que quererá estar, opa, à altura de ter um bocadinho mais conhecimento e noção do que é o problema das drogas, ouvindo isto, pode de alguma forma se interessar por querer saber mais e querer chegar mais longe para ajudar outros, e nomeadamente os jovens, que eu acho importante. Opa, se pudéssemos, e eu acho que isto já o que estamos aqui a fazer, se puder chegar a outros jovens, se puder chegar a outras comunidades, se puder chegar aos professores, sim, nós escondemos muito. Esperamos que chegue. É esse o nosso objetivo. Nós já fazemos isso com os mais velhos, que é, temos um grande número de pessoas a consumir e essas pessoas consomem escondidas, sempre à margem, e parece que isto não acontece. Parece que não acontece. Eu tenho pena de ter ouvido uma jovem dizer assim: olha, já não me vou meter mais na droga porque a minha mãe levou-me lá para eu ver como é que aquilo era. Também não pode ser, também não tem que ser assim duro e cru. Não tem. Eu acho que isto pode passar o amigo do amigo que diz ao amigo, e numa conversa assim de... Opa, como é que iria dizer? Numa conversa de amigos a socializarem-se, falarem disto. Uma conversa informal, sim. Uma conversa informal. E falar assim... Fala-se tanta coisa, não é? Porque também não falar... Eu acontece que muitas das vezes dizem-me: ai, não fales de droga, tenho miúdos ao lado, não fales de droga, estamos... E nós, se mantermos isto, não. É preciso dizer ao miúdo que a droga é um bicho-papão, se é um bicho, e é mesmo. Porque é assim, o meu trabalho é ajudar as pessoas que consomem drogas a consumir as drogas com menos riscos. De forma segura. De forma segura, exatamente. O que eu aconselho também aos jovens é que primeiro se informem. Nós sabemos hoje em dia quais são as substâncias, pronto, eu estou a falar porque estas substâncias que estão atualmente no mercado quase praticamente são conhecidas, sabemos os seus efeitos. Está bem que está, e isto também tem a ver, e eu agora acabo por avançar aqui um bocadinho, porque quando falamos em jovens, falamos num outro mundo de substâncias que se calhar não é bem o meu mundo, porque eu sei que a maioria dos jovens hoje em dia, estas coisas do MD e por aí fora, é um tipo de droga que dificilmente é analisado, e é uma droga que é comercializada de uma forma assim muito de contrabando, não sabemos o que estamos a comprar. Sim. E então aí também, mais do que nunca, é que eu acho mesmo importante
saber-se que drogas é que temos, que drogas é que chegam à escola, que drogas é que estão a chegar à mão destes jovens. Sim, eu ainda há pouco tempo, numa escola, ligaram porque apareceu lá uma substância de um miúdo que veio do México e trouxe um tipo de uma cola que eles snifaram e um deles ficou à toa, para não dizerem ao professor, ligaram para mim. Mesmo, o medo de dizer à escola, o medo de dizer aos colegas que eles fizeram uma brincadeira. Isso não pode. Nós vamos estar sempre com obstáculos de melhorar o que é o mundo e consumo das drogas em Portugal e no mundo. Rui, eu tinha uma pergunta para ti, mas que tu já conseguiste responder assim de forma incrível, porque eu ia te perguntar que mensagem é que querias deixar para estes jovens e acho que a mensagem foi muito bem passada. E por isso, se calhar, eu pedi aqui à Bia para te lançar um desafio que nós... É algo muito simples. Sim, é simples, mas que deixámos preparado para ti antes de darmos como finalizado este episódio. Eu gostava que lançasse uma pergunta para o próximo convidado, sobre o tema que tu preferires, sem saberes quem é que ele é. Ah, sim. Eu sugeria sempre que fosse alguém que... Ou seja, que esta pergunta... É tua, Rui, a pergunta é tua. É minha. Não, mas esta pergunta é para alguém que gosta do que faz e que gosta de onde está. Ou seja, eu vou elaborar melhor a coisa, porque assim, o que está aqui em causa, a pergunta que eu fazia, porque eu já desde um princípio estou assim muito curioso, se é alguém que ama a cidade, se é alguém que luta pelas pessoas... É só uma! Tens de escolher! Só uma. Não. O que é que tu perguntas ao nosso próximo convidado sem saberes quem ele é? Sim. Se ele luta pelas pessoas? Não. Ah, pois, então decide. Não, a pergunta era se podemos ajudar alguém sem palavras. Ok. Gostei, foi bastante. Agora já estou ansiosa para o convidado responder. É essa a Mas pergunta. Foi uma ótima pergunta. Muito bem. Eu queria agradecer ao Rui por esta conversa, pela partilha e por trazer isto de forma também tão leve, sendo um assunto que muitas vezes as pessoas, lá está, tornam isto um bicho de sete cabeças. Certo. Obrigada. Obrigada, Francisca, por dividir este espaço comigo. E obrigada a vocês por me ouvirem pela primeira vez. Eu também te quero agradecer, Rui, já te conheço há alguns anos, mas agora também de alguma forma, desde pequenina, verdade? Não sei se viram-me Rui a fazer assim, mas eu faço. Mas queria também aproveitar este espaço público para te dizer que realmente foi um privilégio poder estar a conduzir esta conversa contigo. Eu perguntei-te o que é que te dava esperança, mas gostava-te de dizer que a mim, enquanto educadora social, o que me dá esperança é saber que existem pessoas como tu a trabalhar. A quem estava aí a ouvir, não sei se vai conseguir perceber que eu estou a improvisar ou se o nosso editor Francisco vai ser assim excelente, mas basicamente o que interessa é que a pessoa a quem eu tinha que fazer o meu agradecimento o ouviu e espero que o tenha sentido. Rui, foi realmente um privilégio estar aqui contigo. Ao início estavas um bocadinho nervoso, mas fico feliz por ter saído da tua zona de conforto, por isso, obrigada. E obrigado a vocês as duas, que me conseguiram acalmar durante a entrevista, espero que tenha sido assertivo e quero fazer um agradecimento especial a Saber Compreender, justamente por falarmos de drogas, por falarmos de fenómenos tão complexos que é preciso levá-los a encontros de discussão e dar um conhecimento dos problemas que nós enfrentamos. A droga é um deles e não vamos esconder. Obrigado por Saber Compreender. E a quem fica desse lado para o próximo episódio, gostava apenas de usar uma frase que já foi noutro momento utilizada pela Saber Compreender, para que se lembrem sempre que humanizar não é esconder, humanizar é assumir o problema onde ele existe, mesmo que isso incomode quem tem vista para o mar da sua varanda. Obrigada.